Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos ver o papel da educação no período de 1970 a 1980. Esse período foi fundamental para algumas transformações no papel da educação nacional e também da propagação da ideologia do Estado. É nesse momento que a educação deixa de ser um organismo de formação plena do homem, para se tornar um instrumento de formação de mão de obra, para suprir as necessidades do mercado de trabalho. A gente vai identificar também os elementos que caracterizaram a educação no período de 1970 a 1980 no Brasil, e também analisar os efeitos das transformações adotadas no sistema educacional desse período. E reconhecer também a importância histórica dessas transformações no processo de evolução do sistema atual da educação nacional, porque nós chegamos onde estamos. Após a sanção da Lei 9394/96, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, um forte boato começou a se espalhar por todas as redes de ensino, dizendo da extinção do curso normal de formação de professores, por imposição de uma norma legal. Infelizmente, como a notícia não foi desmentida a tempo, em poucos anos, milhares de vagas para a formação de professores foram extintas por causa da certeza de que esses profissionais teriam que ser formados em nível, para atuar nas escolas públicas e privadas, teriam que ser formados em nível de educação superior, a partir de 2007. E tudo não passava de uma leitura apressada da lei, da LDB, e divulgada como uma verdade absoluta. O artigo 87 da lei, no seu parágrafo 4º, diz que até o fim da década da educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Por meio dessa redação, muitas pessoas foram levadas a supor que após 10 anos da sanção da LDB, o acesso e a permanência em funções docentes passasse a ser somente, exclusivamente, de professores formados em nível superior. No entanto, essa interpretação equivocada não resiste a uma análise da legislação, que serve como referência para o assunto, ou seja, a própria LDB, o Plano Nacional de Educação e a Constituição Federal. A LDB, no seu artigo 62, afirma que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 4 primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. A redação do referido artigo é absolutamente clara e não deixa margem para qualquer dúvida. Aqueles que frequentaram e frequentam o curso normal de nível médio praticam um contrato com a instituição que ministra esse curso. Então, é preciso destacar que o referido artigo integra o corpo da LDB e dá direito aos portadores de diploma de normal médio ou equivalente nas legislações anteriores, é líquido e certo que está assegurado até o fim das suas vidas profissionais, mesmo que a legislação venha a ser modificada no futuro. E no que diz respeito à Constituição Federal, que é a lei maior do país, a gente encontra uma cláusula que ajuda a consolidar o Estado democrático de direito. O que é isso? Afirma que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se as pessoas fizeram o normal médio, ela até o final da vida dela, ela pode exercer o magistério dando aula no ensino fundamental e também na educação infantil. A Lei 10.172/2001, que consagrou o Plano Nacional de Educação no seu título 4º, item 10, ao comentar sobre a formação de professores e a valorização do magistério, afirma que onde ainda não existam condições para a formação em nível superior de todos os profissionais necessários para o atendimento das necessidades do ensino, deve-se estabelecer curso de nível médio em instituições específicas, que preparem pessoal qualificado para a educação infantil, para a educação de jovens e adultos e para as séries de ensino fundamental, prevendo a continuidade dos estudos desses profissionais em nível superior. Assim, o Plano de Educação reconheceu a existência de professores que atuam na educação infantil e em classes de alfabetização com formação apenas no ensino fundamental.
Da mesma forma, professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental precisam de formação específica em nível médio. O curso normal deve apresentar condições especiais e requisitos indispensáveis para garantir a formação de professores com capacidade para educar de forma adequada crianças nas escolas de educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental. As escolas que têm um curso normal de nível médio devem apresentar alguns requisitos básicos para que a formação aconteça. Primeira coisa, um acervo de recursos didáticos necessários ao desenvolvimento das atividades curriculares. Sala-oficina equipada para a confecção de recursos audiovisuais. Ambientes de educação artística que contemplem o desenvolvimento do senso estético nas dimensões gráfica, plástica, musical e cênica. Acervo bibliográfico atualizado, abrangendo obras de educação e literatura infantil. Sala experimental, onde possam ser desenvolvidos em condições ideais as experiências de ensino que permitam observação e acompanhamento das atividades desenvolvidas sem interferência direta. Sala de reuniões para estágio. Além disso, os estabelecimentos de ensino que ofereçam o curso normal deverão contar com classes de aplicação, constituídas por turmas de educação infantil e ou séries iniciais do ensino fundamental, destinado ao campo de estudo, orientação e experimentação pedagógica. Essas classes de aplicação poderão ser constituídas de turmas de ensino da mesma ou de outra entidade mantenedora. A utilização de turma de estabelecimentos de ensino de outra entidade mantenedora somente será admitida por meio de convênio e com a devida normatização dos respectivos regimentos escolares. Então, do que ele fala? É quando a gente vai fazer o estágio, né, em outra instituição que não onde a gente estuda o normal médio, né? Então, tem que fazer um convênio dizendo que não há recebimento monetário de quem vai fazer o estágio, né? Então, tem essa parceria, é uma instituição parceira para o estágio do pessoal do normal. Também é necessário que existam condições apropriadas para a instrumentalização dos futuros professores, sem as quais os pedidos de autorização de funcionamento não poderão receber parecer favorável do Conselho Estadual de Educação. Isso significa que o normal médio, o curso normal, requer um ambiente institucional próprio, com organização adequada à identidade da sua proposta. Assim, torna-se necessário redimensionar o currículo do curso normal, pois em sua nova estrutura, além de professores para os anos iniciais do ensino fundamental, ele se destina à formação de professores que atuarão na educação infantil, nível onde se concentrava, na época, a maioria dos profissionais não habilitados. Nessa área encontravam-se os tios, as tias, que não tinham qualquer formação pedagógica para lidar com as crianças de 0 a 6 anos. Com direito à integração do aluno portador de necessidades educativas especiais em classes regulares, também se impõe ao currículo do curso normal a inclusão de estudos que permitam ao futuro professor reconhecer e entender as diferentes carências dos seus alunos. O curso normal prepara ainda professores para atuar na educação indígena, na alfabetização de jovens e adultos, desenvolvendo habilidades e competências para o desempenho profissional naquelas comunidades. Então, um debate importante sobre o curso normal é em relação à proposta que estabelece a sua ampliação para 4 anos, com a ampliação da possibilidade do futuro professor analisar o próprio fazer pedagógico e a aquisição de habilidades e competência para o desempenho da sua profissão. Ainda se propõe que o curso normal esteja voltado desde a primeira série para a formação de professor, sendo introduzidos em seu currículo experiências práticas com a finalidade de colocar o aluno frente à realidade educacional das escolas, ao mesmo tempo com o aprofundamento teórico trabalhado por meio da interdisciplinariedade. Segundo a lei da época, é necessário que se compreenda o magistério como uma profissão com características muito específicas que precisam ser incorporadas ao processo de formação do professor no curso normal. Isso exige que o projeto pedagógico da escola inclua uma nova perspectiva. Por isso, deverá conter um capítulo especial dedicado ao curso normal, no caso da escola desenvolver outras modalidades de ensino, e receber um tratamento também especial, de modo que fiquem preservados elementos básicos definidores da identidade do aluno, da profissão e do curso. Mais tarde, com a aprovação da Lei 11.274 de 2006, que amplia o ensino fundamental para 9 anos, incorporando 1 ano no início do nível escolar, a demanda por professores para esta área continuou, crescendo.
o que se percebe pelos dados do censo do MEC é que em centenas de municípios brasileiros ainda existe um número bastante expressivo de professores que não possuem formação docente para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Mesmo em estados considerados mais avançados economicamente, essa realidade ainda permanece nas escolas públicas. Não resta dúvida que o curso normal de nível médio ainda é necessário e importante para a formação de professores, para o atendimento da etapa inicial de escolarização. Uma importante característica passou a estar presente no curso normal, ou seja, uma estreita vinculação com a prática docente, que está exigindo uma nova postura da escola que oferece a formação de professores, desviando-se do caminho restrito à sala de aula tradicional para a elaboração de planos de estudos muito mais dinâmicos. Assim, não se trata apenas de aproximar o aluno de informações vindas da pedagogia, da didática ou de fundamentos da educação, mas também assegurar que essas informações adquiram um real significado, que o aluno tenha contato com isso tudo na prática, passando a integrar essa prática à identidade do aluno. Então, gente, é muito difícil para alguém que se considera letrado ter uma real dimensão do que significa ser analfabeto no Brasil, em pleno terceiro milênio, especialmente nos centros urbanos, onde a competição pela sobrevivência exige determinadas qualificações do ser humano. Ao apanhar um ônibus que vai levar a pessoa para o trabalho, ou alguém que vai buscar um trabalho, tudo depende da visualização de códigos, né? Ou das pessoas que encontram na parada do ônibus para identificar que ônibus pegar. Quando chegar numa farmácia para comprar alguma coisa, tem que pedir para alguém ler o que está escrito na receita. E numa agência bancária para buscar seu pagamento, sua aposentadoria, entre outras situações do cotidiano, o analfabeto fica numa posição de muita vulnerabilidade, na qual a sua autoestima se reduz de forma dramática, dificultando o acesso a alguns serviços essenciais dos quais ele tem direito. Normalmente, a gente fica perplexo ao constatar que, depois de anos de convivência, do nosso lado, encontra-se pessoas nessa situação, que não conseguem ler e escrever os dizeres mais simples no nosso local de trabalho ou na nossa moradia. Certamente, numa situação como essa, a gente se pergunta: como que essas pessoas conseguem sobreviver na nossa cidade? Com muitas e várias dificuldades a gente pode responder, né? Porque além dos problemas que isso causa no dia a dia das pessoas, certamente duros golpes na autoestima desses cidadãos são recebidos a cada momento. E o mais preocupante é que ainda existem em torno de 15 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que são considerados analfabetos absolutos em pleno início do século XXI. Até a década de 1930, praticamente não havia qualquer preocupação com o processo de educação dos adultos das denominadas camadas populares. A educação básica de adultos começou a delimitar o seu lugar na história da educação formal no Brasil a partir desta década, quando finalmente o sistema público de educação começou a ser consolidado no país, na década de 30. A sociedade brasileira estava vivendo um período em que o país passava por grandes transformações sociais que eram associadas a um processo crescente de industrialização e concentração da população em centros urbanos. A oferta do ensino básico público e gratuito começou a se estender de forma considerável, acolhendo setores sociais cada vez mais diversos. Em 1932, surgiu a Cruzada Nacional de Educação, que pela primeira vez procurou motivar todo o país a incorporar o processo educacional às pessoas de todas as idades. Em 1947, foi lançada a Campanha de Educação de Adultos, que previa uma ação extensiva, procurava alfabetizar em 3 meses e condensava o curso primário em 2 períodos de 7 meses. E foi na década de 1960 que o pensamento pedagógico de Paulo Freire inspirou os principais programas de alfabetização de adultos e de educação popular, empreendidos por intelectuais, estudantes e católicos engajados em uma ação política junto com os grupos populares. Em janeiro de 1964, como resultado de uma grande mobilização popular, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação para todo o Brasil de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire.
Segundo esta proposta, a alfabetização e a educação de base de adultos deveria partir sempre de um exame crítico da realidade existencial do educando, de onde esse educando vem, aonde ele mora, qual é a sua comunidade, e também da identificação das origens dos seus problemas e das possibilidades de superação destes problemas. Paulo Freire criticava fortemente a chamada educação bancária, que considerava o analfabeto um páreo ignorante, uma espécie de gaveta vazia onde o educador deveria depositar o conhecimento. Tomando o educando como sujeito da sua aprendizagem, Paulo Freire propunha uma ação educativa que não negasse a cultura do educando, mas que fosse transformando esse educando através do diálogo. O objetivo do método Paulo Freire de alfabetização de adultos era, antes mesmo de iniciar o aprendizagem da escrita, levar o aluno a assumir-se como um sujeito da sua aprendizagem. Os materiais didáticos produzidos nesse período faziam referência à realidade imediata desses adultos, problematizando essa realidade. Os patrocinadores do golpe militar de 1964 passaram a olhar os programas de alfabetização e educação popular, que haviam se multiplicado no período de 1961 até aquela data, como perigosos e uma grave ameaça à ordem estabelecida. Por isso, decidiram extingui-los. Surgiu então o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pela Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, que tinha como objetivo conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la à sua comunidade, permitindo melhores condições de vida, e que foi rapidamente transformado numa grande campanha nacional de alfabetização. É interessante observar que as orientações metodológicas e os materiais didáticos do Mobral terminaram reproduzindo muitos procedimentos consagrados nas experiências de 1960, mas procurando de todas as formas esvaziá-los de todo o sentido crítico e problematizador. Propunha-se a alfabetização a partir de palavras-chave retiradas da vida simples do povo, com cuidado de que as mensagens a elas associadas tivessem um apelo pelo esforço individual dos adultos analfabetos, para que se obtivesse uma plena integração destes nos benefícios de uma sociedade moderna repleta de vantagens, entre aspas. Em 1981, o governo federal incorporou as ações de alfabetização de adultos na Fundação Educar, sepultando o Mobral de forma definitiva. Um novo esforço do governo federal na área da alfabetização de adultos aparece no seio do programa Comunidade Solidária, nos anos de 94 a 2002, com o projeto Alfabetização Solidária, e mais recentemente, em 2003 a 2006, com o Brasil Alfabetizado. A gente não pode deixar de reconhecer todo o esforço realizado pelos vários governos para viabilizar, em âmbito federal, as ações concretas para enfrentar o problema do analfabetismo no Brasil, né? E o que melhorou um pouco, né, os dados de 1940, quando mais de 56% de toda a população brasileira não sabia ler e escrever. Então, hoje a gente tem menos que isso, mas nós ainda temos muitas pessoas analfabetas. De qualquer maneira, a gente ainda está muito distante de uma situação razoavelmente cômoda nessa área, pois a gente não pode admitir que no país como o porte do Brasil, com toda a sua riqueza humana, seus recursos naturais e uma economia forte, hoje ainda mais de 15 milhões de brasileiros sejam considerados analfabetos absolutos. A gente vamos pensar sobre isso. E a gente se encontra considerados analfabetos absolutos. A gente vamos pensar sobre isso.